Amigos, negócios à parte. Esse velho ditado já dá uma dica para a gente de como a gente deve se comportar num ambiente onde existe negócio. Me acompanhe numa análise sobre papéis e pessoas dentro das organizações. Se você sabe alguma coisa sobre psicologia social, então você sabe a teoria do que a gente conhece na prática. Todos nós temos preconceitos. Todos nós temos uma opinião pré-formada sobre tudo, principalmente sobre pessoas. Quando a gente chega numa empresa ou vai falar com alguma pessoa, a gente sempre tem uma ideia pré-formada. Então é um ponto muito importante você saber com quem você está falando, realmente, e não com o preconceito que você já tem. Você precisa conhecer as pessoas e, principalmente, saber o que as pessoas querem para que você possa oferecer. Não é nada de ruim, não é nada de mal. Você tem apenas que conhecer um mecanismo necessário para que você possa atender a pessoa. O que a pessoa quer? As pessoas podem querer qualquer coisa. Por exemplo, que você seja agradável, que você seja educado, que você dê bom dia quando você chega. Não existem relacionamentos pessoais em organizações. Organização é lugar de trabalho e não de relacionamento. Com essa história de uma pessoa que tinha um grande amigo e um dia ele chegou no trabalho do amigo e disse assim: eu queria falar com o Zezinho. O Zezinho foi atendê-lo, mas chegou lá dentro e disse assim: poxa, não faz isso comigo aqui, cara. Quando você chegar aqui, não me chama de Zezinho, me chama de doutor, senhor, alguma coisa assim, mais respeitosa. O amigo chegou e disse assim: você agora ficou muito besta. O Zezinho, na realidade, era um ministro. Imagine o constrangimento. Só para disfarçar, eu virei a pirâmide de Maslow ao contrário, né? Se você tem dúvida, dá uma googleada aí, procura quem é Maslow e que é a pirâmide dele. Então a gente sabe que primeiro as pessoas querem resolver as questões fisiológicas, querem se alimentar, se proteger de frio, se proteger das coisas básicas para viver. Questão de biologia animal mesmo. Depois as pessoas querem segurança, querem uma casa, querem um abrigo melhor. Depois as pessoas querem fazer parte de um grupo. E depois as pessoas querem se destacar nesse grupo, serem reconhecidas. Ou reconhecidas como parte do grupo, ou reconhecidas como a pessoa do grupo. E por fim, a autorrealização. Todo mundo quer ser o cara. Atenção para você não atacar nenhum desses pontos. Não ofereça nenhum tipo de perigo para que as pessoas não cheguem nesses pontos. Tem gente que quer ser chefe acima de tudo. Então, se você colocar em risco essa oportunidade dele ser chefe, vai ser problema. Se você não incluir as pessoas nos grupos, você vai ser, lembra do preconceito? Você vai ser excluído. Atenção, porque se você não a considera parte do seu grupo, ela não vai considerar-se parte do teu grupo. Então qualquer trabalho conjunto pode ser problemático. Uma vez na empresa, eu falei com um funcionário: o problema é simples, por que você não conversa com fulano? Não converso com ele que ele é coxa. Para quem não sabe, coxa é como o pessoal deprecia os torcedores lá do Paraná. Ele, uma questão profissional, era deixado de lado porque simplesmente eram de times diferentes. Toda empresa tem um chefe. Claro que tem um chefe, é o cara que gasta dinheiro dele, né, para botar a empresa para funcionar. E a partir daí ele quer ganhar dinheiro da empresa. E para facilitar, eu fiz esse organogramazinho aqui. Existem grupos que são de staff, de apoio, suporte ao chefe. Por exemplo, marketing. O marketing funciona para a organização inteira, mas é suporte do chefe. E faz campanha de venda? Faz campanha de venda. Mas é staff. Não comanda vendas, não é chefia de vendas. Então, quem está no organograma, nesse pescoço aqui do chefe, ou de qualquer pescoço, não é parte da hierarquia. Aqui sim, o chefe comanda esses 3 setores. Aqui, produção comanda esse setor, aqui o financeiro comanda esse setor. Por que isso é relevante? Porque eu preciso saber o seguinte, que aqui eu posso ter um nível de direção, um nível de gerência, um nível de supervisão, qualquer nome que eu dê. Mas o chefe desse setor não comanda funcionário deste aqui, embora esteja no nível, em tese, hierarquicamente inferior. Ele está em outro nível, porque ele é subordinado à produção. Ele é subordinado a uma gerência, subordinado a uma direção, subordinado a uma coordenação. Alguém desse setor não pode fazer solicitações. Por exemplo, o funcionário de vendas não pode cobrar o teste porque o produto não está liberado. Existe também o pessoal de áreas externas, de assessoria, de consultorias externas. Esse pessoal tem influência porque
orienta o trabalho de todos. Então o jurídico vai orientar como é que é feito o financeiro, como é que é feita a produção, as vendas, como é que o chefe deve agir, como é que a organização, o departamento pessoal vai agir. Ele orienta a todos, mas é chefe? Não. Ele dá orientação e não funciona realmente como hierarquia. Quem é que não está aqui na hierarquia? As eminências pardas. Quem são eminências pardas? São pessoas que podem estar em qualquer um desses setores aqui, que por algum motivo é funcionário antigo, é amigo do chefe de infância, fez faculdade com alguém de outro setor, não precisa ser necessariamente com o chefe, mas com qualquer pessoa de outro setor, e se acha no direito de opinar, ou definir, ou agir como se fosse chefe, ou como se fosse responsável por alguma área. Toda empresa tem pessoas que usam o relacionamento mais antigo como a forma de tentar pressionar outros. Então, atenção a estes. Algumas pessoas querem ajudar e outras querem ser ajudadas. Umas querem dar e as outras querem receber. Você tem que saber o que cada uma quer. Isso é muito importante para que você se mantenha bem na organização. Esse é má fé? Não. É sobrevivência corporativa. Vem mais coisa por aí. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre outras partes, outras pessoas envolvidas, outras entidades envolvidas, as partes interessadas. Vamos falar sobre empresas, sobre processos, métodos, várias coisas que a gente vai falar ainda. Acompanhe os vídeos, dá o teu like, vai para as mídias sociais, vai para o meu site, para o blog, tudo isso, opine.